Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no Legale. São as aulas diurnas que o Legale disponibiliza aí para vocês. Nossa aula diurna de hoje tem o seguinte tema: a Covid-19 e seus reflexos nos principais contratos imobiliários. Então nós vamos trabalhar aqui esse assunto hoje, trazendo essas principais consequências da Covid no mundo dos contratos imobiliários. É óbvio que não veremos todos os contratos imobiliários, mas as bases que nós vamos conversar na aula de hoje se aplicam aos outros contratos, dos quais aqui não trataremos hoje. Nós vamos falar sobre os principais contratos imobiliários, tal qual está anunciado então no tema. Mas eu volto a insistir, os posicionamentos que nós vamos falar aqui se estendem aos demais contratos da área do direito imobiliário, tá bom, pessoal? Então nós vamos lá, eu mandei um material de apoio aí para vocês, né? Esse material de apoio é só vocês pedirem ao Legale, o vídeo ficará aqui disponível, mas o material de apoio estará à disposição lá no Legale e vocês podem então pedir para que o Legale encaminhe então para vocês esse material de apoio, ok? Então, no slide 3, pessoal, desse material de apoio, eu trago uma posição do Ministério da Saúde sobre a Covid, não é? Então, isso é muito importante, porque todos os vídeos jurídicos que eu vejo já entra direto na parte jurídica. Ok, nós já vamos entrar daqui a pouco. Eu só gostaria de traçar algumas orientações sobre a Covid, que é uma doença causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de 80%, podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. E desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória. Então nós temos uma base, essa base é do Ministério da Saúde, só apresentando então a Covid-19, por quê? Porque afinal de contas, todo o nosso enfrentamento jurídico da aula de hoje segue essa linha, né, da crise causada pelo advento da Covid. Depois eu coloco no slide 4, não é, as principais medidas para conter o risco da Covid-19. Isso é importante para você, porque na hora que você vai trabalhar esse assunto, na hora que você vai colocar na mesa sobre o aspecto jurídico essa questão da revisão dos contratos e a Covid-19, é bom que você tenha em mãos, além do material jurídico, também um material de apoio importante. Esse do slide 4 eu trouxe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Então, no Brasil, nós temos as seguintes medidas: envolvimento de toda a sociedade em medidas de higiene para redução de transmissibilidade, suspensão de aulas em escolas e universidades com reavaliação mensal, distanciamento social para pessoas acima de 60 anos, distanciamento social para pessoas abaixo de 60 anos com doenças crônicas, distanciamento social no ambiente do trabalho, reuniões virtuais, trabalho remoto, extensão do horário para diminuir densidade de equipe no espaço físico, etc., com reavaliação mensal. Isolamento domiciliar de sintomáticos e contatos domiciliares, exceto profissionais de serviços essenciais assintomáticos. Proibição de qualquer evento de aglomeração, shows, cultos, futebol, cinema, teatro, casa noturna, etc., com reavaliação mensal. E diminuição da capacidade instalada de bares, restaurantes e afins com reavaliação mensal. Então nós temos aí as principais bases dessas medidas que o poder público está tomando em relação à Covid-19. Nós entramos agora, pessoal, já passamos essa fase, é uma fase só de apontamentos aqui, porque o grosso mesmo vai ficar com a parte jurídica. Eu trago agora algumas posições de fonte do Banco Central do Brasil, que nós já entramos agora, que é o que vai nos interessar. Por quê? Porque a crise da Covid-19 é uma crise tripartite. Na realidade, ela é uma crise de saúde, ela é uma crise econômica, e a saúde e a economia, nós traremos uma crise contratual. Então, a saúde e a economia
não é? Essas duas crises é que vão desembocar na crise contratual que nós vamos falar daqui a pouco. Então é muito importante também que nós passemos desde já esse posicionamento referente à Covid, não é? 19. Aqui, por exemplo, do Banco Central, ele diz lá, promover o adequado funcionamento dos mercados e da economia. Então ele coloca, um dos principais objetivos do Banco Central em momento de crise é manter a funcionalidade dos mercados e com isso apoiar o funcionamento da economia real. Cabe ao Banco Central garantir o funcionamento dos mercados financeiros, pois quando esses mercados não funcionam de forma adequada, a economia é fortemente impactada. Para diminuir o impacto dos efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus sobre a economia brasileira, o Banco Central vem adotando uma série de medidas fundamentais para promover o bom funcionamento do mercado, sem abrir mão da solidez e estabilidade do sistema financeiro nacional. Para isso, o Banco Central anunciou várias medidas para assegurar bom nível de liquidez para o sistema financeiro nacional e para fazer fluir o canal de crédito. A ideia é que os bancos tenham recursos prontamente disponíveis em volume suficiente para emprestar e para refinanciar dívida das pessoas e empresas mais afetadas pela crise. Tá? Essa é uma fonte, não é uma fonte, é uma fonte de bilhões, né? Ao todo, as medidas anunciadas têm o potencial de ampliar a liquidez do sistema financeiro em 1,217 bilhões, equivalentes a 16,7% do PIB, Produto Interno Bruto. Então vocês vejam, né, de que há um esforço no setor da saúde para debelar o impacto na saúde, há um esforço, isso é importante para essa nossa aula, há um esforço do Banco Central do Brasil para tentar minimizar os efeitos no sistema financeiro da habitação, e é nesse sentido, é nessa seara que eu trago essas informações para vocês. Por quê? Porque nós precisamos também, senhores e senhoras advogados e advogadas, trabalhar também nos esforços para minimizar os impactos nos contratos imobiliários. Então é nessa seara que eu trouxe essas disposições. Depois eu tenho no slide 6, mas aí eu falo para vocês, mesmo que você não tenha o material de apoio, não tem problema, se você não pedir lá para o Legale, porque a partir das minhas informações, as minhas informações guardam consonância com o material de apoio, tá? Então eu tenho lá, objetivos do Banco Central do Brasil para evitar as disfuncionalidades e assegurar a confiança nos mercados. Manter o sistema financeiro líquido e estável para fazer frente aos desafios que nos apresentam. Garantir um sistema capitalizado para que o canal de crédito continue a funcionar com normalidade. Oferecer condições especiais para que as instituições financeiras possam rolar as dívidas dos setores afetados pela crise, monitorando os créditos que saírem do sistema financeiro com o intuito de evitar eventuais contágios. Garantir que o mercado de câmbio funcione com normalidade sem perder liquidez. Manter as condições monetárias estimulativas para que o crédito sirva de impulso ao crescimento, sem prejuízo ao objetivo de manter a inflação controlada. Então, até aqui nós temos, essas são as medidas, em linhas gerais, da saúde, em linhas gerais, do sistema financeiro para a economia. Então agora nós vamos entrar nas medidas jurídicas, né? As medidas jurídicas que nós deveremos discutir nesse, vamos dizer assim, nesse curso de hoje, nessa exposição de hoje, e o tema é a Covid-19 e os principais contratos imobiliários. Qual é a minha ideia de inserção no curso dessas ponderações que eu falei? Assim como existem medidas para a área da saúde, assim como existem medidas para a área financeira, também nós deveremos criar ou ter essas medidas para a área jurídica. Então é isso que nós vamos discutir a partir de agora, nesse nosso curso, a partir de agora, nessa nossa exposição. Fechou, pessoal? Tranquilo? Então nós já vamos aqui para o meu slide 8. Volto a dizer, né, a trabalhar com vocês, que esses slides que estão aqui estarão disponíveis no Legale.
é só você pedir o material de apoio do curso diurno do professor Durval, a Covid-19 e seus reflexos nos principais contratos imobiliários, tá bom? E eles lhe mandam, é um material de PowerPoint com as informações que eu verbalmente estou passando aqui para vocês. No slide 8, então, nós temos as prestações continuadas ou diferidas no futuro. Quando nós classificamos os contratos, nós temos 10 classificações dos contratos. E dessas 10 classificações dos contratos, para cada uma dessas classificações eu tenho um contrário. Então, para o contrato de obrigação instantânea, eu tenho o contrato de prestação continuada ou diferida no futuro. Para aqueles contratos que têm uma prestação instantânea, eu não terei reflexo nenhum, porque é uma compra e venda à vista. Então, eu comprei, paguei, a pessoa me entregou. Por exemplo, um exemplo. Então, nesse caso específico, eu não tenho a pandemia. Por quê? Porque ele se esgota num único momento, a minha prestação avançada naquele contrato. Então, dos dois lados, não, como ela não fica protraída no tempo, como ela não fica continuada, como ela não fica diferida no tempo, então, na realidade, ela não sofre o efeito. Porque ela se esgota num único momento. Se ela esgota num único momento, esses efeitos, então, não serão sentidos. Então, o que eu digo nesses slides? Prestações continuadas ou diferidas no futuro. São obrigações de dar, fazer ou não fazer. Então, só para a gente se posicionar, para a gente relembrar um pouquinho da universidade, prestação quer dizer dar, fazer e não fazer. As duas primeiras, dar e fazer, chamadas prestações positivas. E a última prestação, a prestação de não fazer, uma prestação negativa, que se prolonga no tempo em um espaço mais ou menos longo, envolvidas em um negócio jurídico, tá? E se prolonga no tempo em um espaço mais ou menos longo. Por quê? Porque ao se protrair no tempo, é o que eu vou falar agora no próximo parágrafo desse slide 8, é justamente isso. Ao se protrair no tempo, esse negócio jurídico, esse contrato, ele pode sofrer os efeitos externos de circunstâncias que não estavam presentes no momento primitivo da contratação. Exatamente isso que eu tenho agora no segundo parágrafo do slide 8. Nos contratos, essas obrigações podem sofrer os efeitos das contingências externas, promovendo desarmonia na avença, para um lado, para o outro, ou até mesmo para ambos os contratantes. Exatamente o que nós estamos passando agora no período da pandemia da Covid-19. Esses efeitos das contingências externas. E ele vai provocar uma desarmonia na avença, porque essa avença estava sendo cumprida. Essa avença e suas cláusulas estavam sendo observadas. Mas por que não estão mais observadas? Por uma má fé? Não. Foi por um evento externo, que é a pandemia, a Covid-19, como nós já vimos. E aí, ele pode, essa desarmonia na avença, ela pode ser do contratante, pode ser do contratado, até mesmo pode ser de ambos, tá? Então, o parágrafo 3º, e aí vem, não é? Essa situação pode ser contornada ou apresentar um grau de descompensação, tá? De modo a prejudicar ou mesmo impedir a satisfação da obrigação e no modo devidos. Então vejam bem o seguinte, pessoal, aqui nós temos um ponto muito importante. Olha que interessante, essa situação pode ser contornada. Bom, esse é um primeiro ponto. Puxa, está alto o valor, ficou alto o valor, eu tive uma redução de 25% do meu ordenado, mas ainda assim eu vou contornar, porque a minha esposa está vendendo tal coisa, ou está auferindo uma renda que até então nós não tínhamos, então eu vou contornar essa situação. Então essa contingência externa, ela vai provocar uma desarmonia no contrato, mas de alguma maneira contratante e contratado vão superar, vão contornar essa situação. Mas
ela pode apresentar um grau de descompensação. Um grau de descompensação, tá? E nesse caso específico, pessoal, ela pode prejudicar ou mesmo impedir a satisfação da obrigação no tempo e no modo devidos. Então vamos lá. Ou ela pode... Isso é um ponto importante. Eu gostaria até que nós dessemos uma parada aqui e falássemos um pouco sobre isso, tá? Então ela pode... Que maneira ela vai apresentar uma descompensação? Bom, pessoal, em primeiro lugar, é uma descompensação importante. Por que que ela é importante? Porque ela não pode ser contornada. Então esse é um primeiro momento. Ela não pode ser contornada. Então ela apresenta uma descompensação importante. Essa descompensação importante, do jeitinho que está aqui, isso é muito importante. Ela vai prejudicar ou mesmo impedir a satisfação da obrigação no tempo e no modo devidos. Então, esse é um ponto importante, pessoal. Ou eu simplesmente não vou conseguir pagar mesmo, ou é possível que haja um prejuízo parcial. Então, a descompensação, ela pode ser parcial ou a descompensação pode ser total, tá bom? Fechou. Então, vamos prosseguir. Lá no slide 9, eu vou trabalhar com um cenário muito interessante, que é o princípio da conservação ou continuidade do negócio jurídico. Muito bem, quando nós travamos negócios, quando nós fechamos negócios, quando nós celebramos os nossos contratos, nós não temos o interesse no nosso coração de descumprir aquele contrato. Tanto o contratante como o contratado estão imbuídos no sentido, né, de fazer valer aquele contrato até o final, de que todas as obrigações sejam adimplidas, sejam liquidadas pelas partes, tornando a extinção desse contrato possível não pelo inadimplemento, não por um distrato, mas pelo fato das obrigações terem sido cumpridas. Nesse sentido, o princípio da conservação, ele é um princípio muito interessante. Por quê? Porque ele é um princípio estabilizador do mundo dos contratos. Ora, se a todo momento nós tivermos altera, revisa, altera, revisa, revisa, altera, altera, revisa, nós poderemos ter uma situação, por exemplo, de desequilíbrio. Porque qual é o símbolo do curso de Direito? É justamente uma balança. Então, qual é o equilíbrio que eu falo aqui, Durval? Que existe um equilíbrio natural quando foi contratado, quando foi celebrado o contrato. O contrato primitivo estava equilibrado do ponto de vista de obrigações. Ora, se nós tivermos um efeito externo, que é a pandemia da Covid-19, e isso criou uma desarmonia no contrato, seja parcial, seja total, a ideia que se tem é que, se possível, manter o contrato. Lógico, em outras bases, por exemplo, mas manter o contrato e não extingui-lo. É uma possibilidade que nós vamos ver daqui a pouco no Código Civil Brasileiro, que nós temos a possibilidade de extinguir o negócio ou de manter o negócio. E esse princípio da conservação ou continuidade do negócio jurídico, a alma dela é justamente isso. É não permitir que o negócio se extinga, e sim que ele continue. Muito bem. Nós vamos passar agora para o slide 10. O slide 10. E ele traz, esse slide 10, ele traz algumas inserções importantes advindas da legislação do Paulo Guedes sobre a liberdade econômica. Então, por exemplo, no 421, que eu vou ler agora, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nós vamos ver daqui a pouco isso daí. E o parágrafo único diz assim: nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Aqui parou. Vamos lá. Professor Durval, artigo 421, parágrafo único. Respirei. Nas relações contratuais privadas,
prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Puxa, parece até um contrassenso para o que nós vamos falar daqui a pouco. Por quê? O que nós vamos falar daqui a pouco? Sobre revisão contratual. Sobre revisão contratual. Porque, afinal de contas, a Covid ela traz esses principais reflexos. O principal reflexo que nós falamos até agora é essa expressão, desarmonia, descompensação, que pode ser contornada ou não. Então, então nós vamos pegando, viu, pessoal? Essa aula é importante por causa disso, esse curso é importante por causa disso. E essa questão, pessoal, é uma questão do 421 e o 421A, que ela convive harmonicamente, embora não pareça, mas ela convive harmonicamente com o 478, porque o 478, pela própria redação do 478 do Código Civil, se você for observar a redação, a gramática desse dispositivo é uma gramática muito pesada. Então ele coloca o seguinte: nos contratos de execução continuada ou diferida no futuro, que são aqueles contratos que se protraem no tempo, né? Nós já verificamos que, diferentemente dos contratos de obrigação instantânea, esse se protrai, e aí por se protrair ele sofre aqueles efeitos, aquelas ingerências externas que nós falamos. Então ele coloca: se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. E tem mais um dispositivo, que é o 479, que diz: a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Vamos parar, vamos respirar e vamos fazer uma ponte entre o 421 e o 421A, o 478 e o 479. Em primeiro lugar, o 421 e o 421A diz que as revisões contratuais serão excepcionais e ilimitadas e que o Estado tem que interferir menos nas relações jurídico-privadas. Então, o 421 é um artigo para períodos de normalidade e o 478 é um artigo para períodos de anormalidade. Exatamente. E aí a Covid-19 cai como uma luva aqui, porque ela diz acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Então, o 478, 421 e o 421A para períodos de normalidade. O 478, que é o princípio do rebus sic stantibus, assim como as coisas estão, é um período para períodos de anormalidade. E aqui são três cenários que eu gostaria de falar com vocês. Primeiro, prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa. 2, com extrema vantagem para a outra. 3, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Pensa nisso daqui, Covid-19. Acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Não preciso fazer prova disso daqui, professor Durval, porque é fato notório. Fato notório, não preciso de fazer prova. Com acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, eu só vou citar a Covid-19. Não preciso juntar jornal, nem nada disso. Por quê? Porque é fato notório. Bom, se tornar excessivamente onerosa para mim, que estou propondo ação pelo cenário do 478 e 479. Porque ele fala em efeitos da sentença, depois ele fala em réu. Calma, já vou falar sobre extrajudicial. Respira, vamos lá. 478, então. Primeiro cenário, cenário como está construído gramaticalmente os artigos. Fala em questões judiciais. Ele fala em sentença e fala em réu. Tá? Então fica fácil de você trabalhar o excessivamente oneroso. É só preciso de provar. Não adianta colocar lá no papel, tá excessivamente onerosinha. Papel aceita tudo. Perdeu o emprego, termo de rescisão contratual. Diminuiu o valor do seu salário, olerite. Sou empresário e caiu meu faturamento. Balanços de 3 meses antes e 3 meses depois do advento da Covid. Mostra para o juiz, comprova, não é? Que caiu o seu rendimento, caiu o seu faturamento, caiu o seu lucro e por isso é excessivamente onerosa. O terceiro
que é o terceiro item, com extrema vantagem para outra, pessoal, aqui é complicado, porque esse extrema vantagem para outra é que essa situação, ela avançou o valor da parcela. Então, vamos pensar no dólar. O dólar de 1 passou para 5, na época lá do plano, né, do aumento do dólar. Então, o que que acontece? A prestação, que era R$1.000, passou para 5. Então, ela se tornou excessivamente onerosa para mim, mas também para extrema vantagem para o de outro. Aqui, não. A parcela é a mesma e depois da Covid. Ela é antes da Covid uma parcela e depois da Covid ela é a mesma parcela. Numa locação, por exemplo, era R$800 antes da Covid e está sendo 800 depois. Então não tem extrema vantagem para a outra. Ela está excessivamente onerosa. Então, a princípio, você vai ter que fazer duas provas. O excessivamente onerosa e o acontecimento extraordinário imprevisível. Lembrando que o acontecimento extraordinário imprevisível é fato notório. Tá? Professor Durval, posso usar o 478 e o 479, embora com a construção gramatical que eles têm, para o extrajudicial? Pode. Pode e deve. O 478, embora ele tenha construído como se fosse para o Poder Judiciário, ele pode ser usado também para composições extrajudiciais. Mas, por favor, o que eu falei vale para cá também. Tá? Precisa de provar excessivamente onerosa, não precisa de provar os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, mas leve ele para a mesa, leve ele para os autos, né? Por isso que eu falei para vocês que eu começaria diferente, falando da Covid, do aspecto de saúde, do aspecto do Banco Central, enfim, para que nós tenhamos todos esses cenários para trabalhar. No slide 12, é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. E 841, só quanto aos direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação, ambos do Código Civil, eles são um complemento do 478 e 479. Por quê? Porque quando você vai trabalhar a composição, isso é importante. Isso pode ser antes do litígio, tá vendo? Prevenir o litígio. Você liga para outra parte e fala, cara, não dá, a parcela aqui tá R$3.000, vamos abaixar para... Os bancos estão fazendo isso, nós vamos ver daqui a pouco. Os bancos estão no 840, estão prevenindo o litígio. Então o banco fala, Durval, pegou aí? Rapaz, pegou. Tive 25... Então faz o seguinte, entra no site do banco e diminui a parcela, ou pede para suspender ela para daqui a 4 meses. O que o banco está fazendo? O banco está prevenindo um litígio e está concedendo diminuição da parcela ou está concedendo para você pagar depois. Então, ele está atendendo 840. E o 841 diz só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. Então, aqui no caso específico aqui, ele não está falando de vida, honra, liberdade, igualdade, ele está falando de direitos patrimoniais. Tá bom? Fechou? Tá? Terminarem o litígio, é porque o litígio já está instalado, eu estou numa briga danada com o locador do imóvel, mas por fim nós nos compusemos. Então, situação de prevenção, que é a que eu falei dos bancos, situação de litígio já instalado, mas que termina pela concessão mútua. Não esqueça 840 e 841, tá? 3 principais cenários da crise, no slide 13, 3 principais cenários da crise com o advento da Covid-19, tá? Então, eu tenho lá, do primeiro cenário, os contratos imobiliários em geral, compra e venda parcelada, locação civil, superfície e outros. Depois eu trago um outro cenário, que são os contratos de locação de imóveis urbanos. E depois eu trago os contratos de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária de imóveis. Então, eu vou 3 principais cenários para nós trabalharmos os temas dessa aula diurna de hoje, o tema que é a Covid-19 e seus reflexos nos principais contratos imobiliários. Então, já entramos no primeiro cenário da crise, que é o cenário dos contratos imobiliários, né, de uma maneira geral, aqueles do Código Civil. Então, eu acho, na letra A, reafirmando aquilo que eu disse, uma revisão extracontratual do negócio com lastros no 478 e 479 do Código Civil, um suporte documental consistente, tudo isso o senhor já falou, professor Durval. Então, falta falar na letra C do slide 14, boa-fé e função social dos contratos.
Pessoal, a boa-fé é a confiança positiva. É o momento de trazer a boa-fé para a discussão da Covid-19 e os contratos imobiliários. O locador não arreda o pé, cara, é preciso ter uma confiança positiva. É preciso de ter uma boa-fé. Eu do lado de cá estou na boa-fé, eu quero ir para a negociação. É necessário que a outra parte também tenha uma sensibilidade. Mas a sensibilidade não está dentro da boa-fé, está dentro da boa-fé sim, está dentro da boa-fé sim. Boa-fé é confiança positiva. As partes têm que estar imbuídas para essa composição. E a função social dos contratos, e aqui ela vem firme. A função social do contrato não é só materializar num papel, ou mesmo na internet, no digital, um negócio jurídico. Não é só isso o contrato. O contrato, ele interfere na vida das pessoas. O contrato interfere na vida da sociedade. E não é esse momento que nós estamos passando agora mais do que adequado para o contrato ter uma função social. Qual é a função social? A função social da composição. E nós não podemos esquecer que tem um dispositivo lá no finalzinho do Código Civil Brasileiro. Vamos pegar rápido aqui. 2000 e... Paraná. Vamos lá. Está bem lá no final. 2035, parágrafo único. Anotem essas coisas. Nenhuma convenção, nenhum contrato prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como estabelecidos por este Código para assegurar a função social dos contratos e da propriedade. Então você veja que você pode inclusive trazer a baila dos 2035, parágrafo único. Nenhuma convenção, inclui a sua, não é? Prevalecerá se violar o princípio da função social dos contratos. Então o momento é esse sim, de pedir a função social dos contratos e exigi-la também com base nesse dispositivo, tá? Então você perceba que a função social ela é importante, ela vem carregada, não é? Já desde os primórdios lá dos contratos, não é? Ela já vem demonstrando a potência, não é, que tem isso daí. Que, por exemplo, os contratantes são obrigados, né, a guardar os princípios da boa-fé, não é? E o 421 principalmente. Então a boa-fé no 422, no 421 a liberdade de contratar será exercida em termos da função social do contrato, que foram alterados recentemente, nós já vimos aqui para trás, não é? Pelo Guedes, não é? na sua legislação sobre liberdade econômica e social, que altera o Código Civil Brasileiro. Depois nós temos as medidas jurídicas para adequação dos contratos ao cenário da crise na locação. E na locação, nós temos o artigo 18 da Lei de Locação, que é um artigo que eu vou colocar à baila agora, que diz o seguinte: é lícito às partes, slide 15, tá bom, pessoal? Slide 15. É lícito às partes fixar de comum acordo novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste. Então, a possibilidade, o cenário para a composição extrajudicial da adequação do contrato ao coronavírus está aqui no 18, ó. É lícito às partes de fixar de comum acordo novo valor para o aluguel. Tá? Então, eu, Durval, entraria no 18 da legislação, da locação, dando essa dica para vocês, que esse é o interesse dessa aula diurna nossa, fazer toda essa discussão, é uma discussão bem completa, hein, pessoal? Né? Sobre a Covid-19 e os contratos imobiliários, trabalhando, mas você vai falar, mas você está falando do 478 aí, do 479, mas isso é do Código Civil. Isso é do Código Civil e nós estamos falando, não é, aqui da Lei de Locações. Sim, pessoal, não é? Mas a Lei de Locações também, não é, se aplica o Código Civil Brasileiro, tá? Quando você vai ao artigo 79 dessa legislação,
que é a 8.245, diz o seguinte: no que for omissa esta lei, aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil, tá vendo? Então, o 478 e o 479 aplica-se pela própria disposição do artigo 79 da 8.245 no contrato de locação. Tranquilo, linha fácil, dispositivos citados. Faltou aqui só nesse slide 15 o artigo 79, tá? Mas aí você coloca aí artigo 79. O suporte documental consistente, que é o que eu estou falando, né? Não vai chegar para uma negociação dessa sem prova de que está excessivamente oneroso para você o contrato. A boa-fé é a função social dos contratos, nós já conversamos, trabalhamos inclusive que em nenhum cenário a função social dos contratos será afastada, em nenhum cenário, e muito menos no cenário da Covid. Nas medidas jurídicas para adequação dos contratos no financiamento imobiliário. Então, volto a insistir, eu elegi para uma eleição minha, para esta exposição minha de aula diurna, a Covid-19 e seus reflexos nos principais contratos imobiliários, esses 3 cenários. O cenário dos contratos em gerais do Código Civil, por exemplo, compra e venda, superfície, enfim, que é aqueles que se dilatam no tempo. Vimos também na locação de imóveis e agora nos contratos de financiamento imobiliário, de financiamentos imobiliários. Vejam, pessoal, nós temos pelos bancos, tá? E por isso é que eu falo que essa exposição minha foi proveitosa quando eu trago o Banco Central, porque agora reflete aqui. Eu não começo daquela maneira com o Banco Central, eu não começo daquela maneira com questões de saúde, se depois eu não vou resgatar isso daí na trama da minha exposição. Então vejam lá, no slide 16, com aquela dinheirama toda que entrou na economia, é obrigação dos bancos, linhas de refinanciamento, linhas de suspensão temporária do pagamento das parcelas mensais e linhas de revisão do valor mensal das parcelas. Então os bancos já se prepararam e saíram na frente, não sei dizer todos os bancos, mas pelo menos as propagandas fazem um delineamento dessa questão. Os bancos estão oferecendo suspensão temporária do pagamento das parcelas mensais, estão oferecendo linhas de revisão do valor mensal das parcelas. Enfim, eles se anteciparam pelo 840, lembra do 840 do Código Civil Brasileiro, prevenindo litígio. Durval, o meu banco não quer falar sobre isso. Tá bom, então você pode fazer um requerimento para o banco, não é? Juntando o seu holerite, juntando a questão do balancete da sua empresa, juntando a rescisão, não é? E pedindo a revisão extracontratual com base no 478 e do 479 do Código Civil Brasileiro, a boa-fé e a função social dos contratos. Tá bom? Se você quiser manter o contrato, você ainda pode citar o princípio da conservação dos contratos, que também aqui é importante. Tá? Professor Durval, tem mais um detalhe que eu gostaria de fazer uma pergunta? Pois não. Em alguns contratos existe um seguro justamente de períodos como esse. Perfeitamente, pessoal, disse tudo. Isso é muito importante. Também acessar os seguros. Porque às vezes, pelas apólices dos seguros contratados nos financiamentos imobiliários, você tem à sua disposição alguns aspectos, por exemplo, fiquei desempregado, crises mundiais, então tá lá escrito, e nesse período então, quem vai pagar isso daí é a seguradora. Por que isso daí é bom? Porque você não suspende temporariamente as suas parcelas, porque não precisa de revisá-las, porque tudo que você fizer agora vai redundar no futuro. Suspender temporariamente as parcelas, a assombração volta para você depois. Revisão do valor no período da pandemia, isso volta para você depois. E se você acionar o seguro, não. O seguro cobre esse período e aí você fica mais tranquilo, liquidando as suas parcelas nos seus prazos, não por você, mas pela seguradora.
Nós temos, a partir do slide 17, o Senado Federal, o projeto de lei 1179 do Anastasia, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. Veja, isso daqui já foi do Senado para a Câmara, da Câmara para o Senado, do Senado para o presidente Jair Bolsonaro. Então está lá para sanção presidencial. Talvez quando você estiver assistindo, não é, essa exposição, talvez ele já esteja até em vigor, tá? Mas vou trabalhar aqui com o teor, não sabemos se ele terá vetos, enfim, mas é só ajustar essa parte, não é, para aquilo que o presidente sancionar. Muito bem, o que é importante? Se verificou que se continuássemos daquele jeito, Código Civil, Lei de Locações, nós teríamos diversos problemas relacionados a contratos, imóveis, prescrição. Isso tudo demandaria ações no judiciário, afogando o judiciário ainda mais do que ele está. Então esse projeto de lei, ele vem nesse sentido, né? Porque o que acontece? Se você pede, por exemplo, o locador para revisar o contrato, o locador fala, eu quero que você se lasque. Então você só tem que ir ao Poder Judiciário. Agora, quando é lei, ele não tem o que falar. A lei já veio e desceu goela abaixo dele, né, essa questão. Então, nós vamos verificar agora o que essa legislação, entre aspas, né, esse projeto que está aí na beira da sanção, então, vai dizer. Então, lá no artigo 6º, eu tenho da resilição, resolução e revisão dos contratos. Então, eu já tenho, pessoal, possibilidade de revisão. E aí ele fala, não é? Justamente sobre as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus na execução dos contratos. E aí ele faz uma ponderação fantástica. Não terão efeitos jurídicos retroativos. É lógico, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Você tem um contrato de 5 anos. Você está pagando R$1.000 por mês. Aí vem, abaixa para R$800. Não, eu quero que volta 5 anos. Não terão efeito jurídico retroativo. É a partir da pandemia para frente. Daí para trás ele estava equilibrado. Então eu tenho 6º, 7º, a questão da resilição, resolução e revisão dos contratos, tá? Depois no slide 19, na locação de imóveis urbanos, eu tenho o artigo 9º, não se considerar liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o artigo 59 da Lei 8.245, de 18 de outubro de 91, até 31 de dezembro de 2020. Pô, mas que legal, né? Então eu vou correndo agora. Não, parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. Porque antes você não tinha como saber. Então só estão protegidas pelo artigo 9º essas ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. E a minha não foi. Então, está fora dessa proteção do artigo 9º desse projeto de lei. Então, depois nós temos o artigo 10, que é importante, os locatários residenciais que sofrerem alteração econômico-financeira decorrente de demissão, redução de carga horária ou diminuição da remuneração, poderão suspender total ou parcialmente o pagamento dos aluguéis vencíveis a partir de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020. Não é? Então, vejam, depois ele fala, não é? A partir de 30 de outubro, soma-se a prestação dos aluguéis vencidos o percentual de mensal de 20% dos aluguéis vencidos, para não somar 2, senão você não aguenta. Então é 1 atual mais 20% do que está atrasado. 1 atual mais 20% do que está atrasado. Os locatários deverão comunicar aos locadores o exercício da suspensão. Tá bom? Fechou? Tranquilo. Então, locação ficou fácil, né? Ficou bem montada a questão da locação. Dos condomínios edilícios, que também é uma parte importante dos contratos imobiliários, né? No condomínio edilício, que é o artigo 15, em caráter emergencial, além dos poderes conferidos ao síndico pelo 1348 do Código Civil,
compete-lhe, por exemplo, restringir a utilização das áreas comuns, restringir ou proibir a realização de reuniões, festividades, né? Porque o que acontece, inclusive aqui no meu prédio, o povo quer fazer festa, 40 pessoas dentro do apartamento, vamos que vamos, não pensa nem que tem o professor Durval aí, que é diabético, é obeso, tem pressão alta, não, vamos arrebentar numa festança. E às vezes o síndico não está lá na convenção esse suporte que ele precisa. Então vem agora a legislação e dá o suporte para ele meter o pé na porta, né? Impedir, restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades, né? Muito bem, depois vem a Assembleia Condominial, artigo 16, Assembleia Condominial, inclusive para os fins do artigo 1349 e 1350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial por meios virtuais. Até já tenho conversado muito daí nas palestras e lives. Hoje nós não temos, não está no regimento interno, não está na convenção, a possibilidade das reuniões serem feitas por meios virtuais, tá? E aí a manifestação de vontade de cada condômino por esse meio será equiparado para os fins e todos os fins e efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto, talvez, eu acho que, lógico que os outros são importantes também do condomínio edilício, mas esse é importantíssimo. Tá? Permitir as assembleias virtuais, eu acho que é um avanço que eu não sei se volta depois para presencial. Porque presencial não vai ninguém. E de repente a digital nós precisamos de verificar os meios virtuais, como é que vai ser, porque de repente aqui você tem mais gente do que teria naquela reunião, naquela assembleia presencial. É lógico que condômino inadimplente não pode votar, pode participar, mas não pode votar. Tem todas aquelas limitações que nós já conhecemos do Código Civil Brasileiro, que tem que ser observadas aqui também, né? E aí é óbvio, é obrigatório, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração. O artigo 17 nem precisaria de estar inserido aqui, né? Porque a gente já tem essa exigência de prestação de contas pelo síndico uma vez por ano. Não só a prestação de contas, como também os valores, o financeiro para o ano seguinte. Então, essas duas coisas nós temos nas Assembleias Gerais Ordinárias anuais dos condomínios edilícios, tá bom? Pessoal, eu acho que em linhas gerais, essa é a ponderação, né? É uma posição do professor Durval. Eu acho que nesses 50 minutos deu para nós verificarmos bem todo esse panorama, né? É como se fosse um drone, subirmos e olharmos de cima a Covid-19 e os seus reflexos nos principais contratos imobiliários. Debatemos cenários, né? 3 cenários que debatemos aqui. Então, eu fico aqui com a ponderação de que cumpri a minha missão. Foi uma exposição nossa para essa aula diurna do Legale muito interessante. Espero do meu coração que vocês tenham absorvidos os informes, os artigos, as posições, as dicas do professor Durval. Quero, ao final desse evento, ao final dessa exposição, fazer um convite para vocês, para que vocês assistam os meus vídeos na plataforma YouTube, os vídeos que foram produzidos pelo Legale em relação ao professor Durval, não só o professor Durval, como também todos os professores. Também, né, acessem a minha plataforma no YouTube do canal Legale. Lá também eu tenho outros vídeos relacionados ao assunto, não só propriamente a pandemia, mas outros aspectos do direito imobiliário de uma maneira geral. E mais do que isso, pessoal, nós estamos agora às vésperas das matrículas da nossa pós de direito imobiliário, em grau de MBA. Então é um direito imobiliário diferenciado. Por que eu fiz em grau de MBA? Porque também tem um caráter gerencial, tem um caráter logístico, tem um caráter de negócios. Então não é uma pós só para advogados, só de direito imobiliário puro sangue, não.
É uma pós em que eu já tive engenheiros, arquitetos, corretores, administradores de empresa, enfim, já tive até médico veterinário, não é, no sentido de querer conhecer o direito imobiliário. Tá? Então, por ter esse caráter negocial, por ter esse caráter de MBA, de negócios, é interessante. Tá? E é muito atual, muito atual. Eu trago todo... O direito imobiliário mudou bastante de 2 anos para cá, e toda essa mudança, né? Todas essas questões eu trago para essa pós-graduação que nós iniciamos agora em agosto, tá bom? Venha para o Legale, venha para a nossa pós-graduação, assistam os nossos vídeos, é sempre uma honra, sempre um prazer imenso estar com vocês, tá bom, pessoal? Fiquem em paz, fiquem com as suas famílias, né? Vamos atender essas questões das restrições sociais em cada um de nós, nas suas respectivas cidades, ditadas pelo poder público, e nós estaremos juntos com certeza em outras oportunidades, tá bom? Um grande abraço para vocês e tchau, pessoal, até a próxima!